O mercado de fundos imobiliários está num momento único. Da última vez que isso aconteceu, a gente viu o fundo imobiliário valorizar mais de 65%. Isso em pouco mais de 12 meses. E isso pode estar acontecendo de novo nesse momento no mercado. E é por isso que eu trouxe para você 3 fundos imobiliários muito baratos para você ganhar essa valorização no futuro. Mas antes da gente começar o vídeo, me conta aqui nos comentários quais são os fundos imobiliários que você está comprando nos últimos meses. E se você ainda não é inscrito no canal Seu Dividendo, se inscreve aqui embaixo, gratuito, para tu não perder nunca mais nenhum vídeo desse. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro, CFP, sou analista de valores imobiliários, CNPI, e eu nunca vi uma crise, um momento de oportunidade tão grande como a gente está vivendo agora no mercado de fundo imobiliário. Nos últimos 6 meses, o IFIX ali caiu quase 6%, o que é muito já para o mercado de fundos. Para agravar, tem 5 fundos imobiliários que deixaram de pagar dividendos nesse período. E muitos de vocês começaram a perguntar, pô, será que é um bom momento para entrar em fundos imobiliários agora, já que está com um preço bom, queda pra caramba, todo mundo desconfiando dos fundos? E a grande razão por trás disso é que a gente está num momento de juros, taxa Selic no Brasil muito alta. Isso faz com que os fundos imobiliários caiam. E todas as vezes que os juros no Brasil sobe, tanto o mercado de ações quanto de fundo imobiliário acaba sofrendo pra caramba. Só que dessa vez os juros subiram muito e muito rápido. Tanto é que esse momento é novidade para a maioria dos investidores que começaram a investir na bolsa no último ano, nos últimos 2 anos e nunca tinham visto um ciclo de subida dos juros. E é exatamente nesse momento que você precisa começar a olhar para o mercado e dizer o que é uma oportunidade realmente de ganhar dinheiro, o que é uma cilada que eu tenho que cair fora. Até porque sim, existem fundos imobiliários que estão com muito desconto e continuam pagando dividendos, mas tem outros que não são bem assim. Mas o fato é que a última vez que a gente viu o mercado de fundo imobiliário tão barato assim foi lá em 2016. Esse gráfico que está na tela para vocês é um estudo aqui do Clube do Valor que mostra na linha azul o preço sobre valor patrimonial de todo o mercado de fundo imobiliário ao longo do tempo. Você vê ali que em fevereiro de 2016 a gente chegou numa mínima e a linha cinza desse gráfico mostra a performance dos fundos imobiliários 12 meses depois daquele período. Você vai ver que a linha cinza tem um pico exatamente onde a linha azul faz o seu mínimo lá em 2016. E o que esse gráfico está dizendo é que depois daquele momento de crise em 2016, os fundos imobiliários subiram mais de 40% nos próximos 12 meses. Inclusive, alguns fundos subindo mais de 60%, como o caso do HGRE11 que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. E aqui que entra o jogo. Para você perceber de verdade se é uma oportunidade ou se é uma cilada, você precisa de uma estratégia muito clara e eu vou te mostrar a minha estratégia e os 3 fundos imobiliários que estão baratos pra caramba que eu trouxe pra você nesse vídeo. Primeiro fundo é o BRCR11, fundo BTG Pactual Corporate Office. E dos imóveis que ele investe, a maioria é high grade, como a gente chama, ou seja, tem um alto grau de investimento em 73% ali da carteira. Tem menos risco no final das contas. Os imóveis estão basicamente em São Paulo e no Rio de Janeiro e os principais locatários são Petrobras, Samsung e Volkswagen. O fundo tem um índice de reajuste muito pelo IPCA, inflação, e outros 30% ali da carteira em inflação em GPM. O fundo atualmente está com uma vacância na casa de 18%, tentando resolver isso aqui. Nos últimos 12 meses, a cota desse fundo chegou a cair mais de 20,5%. E quando a gente considera o reinvestimento dos dividendos, essa queda reduz para menos 11,7%. É muito importante observar que esse fundo carrega uma dívida ainda dentro da carteira do Diamond Tower, como dá para ver nesse print que está aí na tela para vocês, e o próprio fundo pediu uma extensão dessa dívida para conseguir ter mais fôlego para pagar. Só que o fato é que nos últimos quase 18 meses, o BRCR consegue manter o pagamento de dividendos constante, como você consegue ver nessa tela aqui, ó. Ou seja, por mais que tenha uma dívida, o que aumenta um pouco o risco desse fundo, ele consegue ter fluxo de caixa suficiente para pagar os mesmos dividendos. E por que ele tá barato pra caramba? Porque esse fundo tá pagando uma mediana de dividend yield nos últimos 12 meses de 0,81% e ele tá com preço sobre valor patrimonial de 0,55. Isso traz um desconto de 45% sobre o valor justo desse fundo. Então imagina na hora que o mercado de fundo imobiliário voltar, um fundo barato assim tende a se valorizar pra caramba. Mas isso aqui não é uma recomendação de investimentos, isso na verdade é fruto do resultado de uma estratégia de investimentos muito clara. É isso que a gente faz com a estratégia S-Rank, onde basicamente eu olho para todo o mercado de fundos imobiliários e eu vou olhar quem é que está pagando os maiores dividendos e ao mesmo tempo quem é que está mais descontado no mercado. Quem está barato e quem paga muito. E investir com essa estratégia deu um resultado muito grande, superando o IFIX
e o Ibovespa, inclusive. Se você quer conhecer ainda mais detalhes sobre estratégia S-Rank, eu vou deixar esse PDF que está rolando aí na tela para vocês, te dizendo de onde veio, como é que a gente construiu, por que a gente chegou nesses critérios e mais do que isso. Lá no final do PDF tem 7 fundos imobiliários que estão atualmente dentro da estratégia S-Rank nesse mês que você está assistindo esse vídeo. Então tudo que você precisa fazer é baixar a tela, clicar no primeiro link na descrição desse vídeo aqui. E foi com a estratégia S-Rank que eu encontrei o segundo fundo de hoje, que é o BTCI 11, fundo BTG Pactual Crédito Imobiliário. E a gente vê que dos 11 centavos de resultado do fundo, 10 vieram de receita de CRIs. E dentro desses CRIs, a gente vê a maior parte da alocação ali dividida em galpões logísticos e ativos residenciais. O restante está em shoppings, varejos e outros. A maioria desses fundos ali com CRIs localizados no Sudeste e um restinho espalhado por Sul e Nordeste. Esse fundo aqui é corrigido majoritariamente pelo IPCA, mais uma taxa de 7,2%. Isso aqui isento de imposto de renda, precisa lembrar disso. E outros 25% do fundo está em CDI mais 3,4%, com remuneração alta, agora que o CDI está alto, como a gente falou no começo do vídeo. Lembrando que o BTCI era o antigo FEX C11, que incorporou o BTCR11 para virar o BTCI11. Essa imagem que está aqui na tela para vocês mostra isso muito claramente. Depois de novembro ali ocorreu a incorporação dos dois fundos. Nos últimos 12 meses, a cota desse fundo cai mais de 16%. Cotação ali na casa de R$ 9,00 por cota. E se a gente considera o reinvestimento dos dividendos, essa queda vira uma alta de mais 1% de novembro para cá, que é quando o fundo foi incorporado. E olhando para o histórico completo do BTCI, a gente vê ali desde 2011, ele conseguindo bater IPCA, CDI e IFIX com muita folga, considerando o reinvestimento dos dividendos isso aqui. E se você conhece o BTCI, pode ser que você esteja dizendo, Felipe, mas esse fundo aqui tinha uma cota acima de R$ 80,00 por cada cota. Por que ele está na casa de uns R$ 9,00 agora? Isso aconteceu porque em janeiro desse ano teve um split, ou seja, um desdobramento de cotas, de 1 para 9 a proporção. E tem gente que olha para isso aqui e fala, porra, um fundo que custava R$ 80,00 agora custa 9, tá muito mais barato no mercado. Só que no final das contas, isso aqui não muda absolutamente nada. O que muda de verdade é os critérios da estratégia S-Rank que me fizeram selecionar esse fundo aqui. Ele tá com a mediana de dividend yield dos últimos 12 meses na casa de 1,18% e tá com preço sobre valor patrimonial de 0,89 com um desconto de 11%, o que para um fundo de papel é muita coisa. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum. E vamos pro terceiro fundo baratíssimo que eu separei aqui para vocês, vou te falar as características, tenta adivinhar aqui embaixo qual é. Esse é mais um fundo de tijolo focado em lajes comerciais e ele tem 78% da carteira em imóveis. Esse fundo tem poucos imóveis na carteira, basicamente é o WT Morumbi ali, que representa 47% do fundo, e ele tem 36% da carteira que vem de receitas financeiras também. Dentro dos clientes, dos inquilinos ali do fundo, a gente vai ver a Arezzo, a Sinqia, a Epson, a Pirelli e algumas outras grandes empresas. Isso é importante porque os contratos geralmente são fechados para muitos anos com essas empresas. Diferente dos outros fundos, esse último aqui está com 70% da carteira alocada em inflação IGPM e 22% em inflação IPCA. Restante ali um pouquinho em INPC, que é a inflação do estado de São Paulo. Esse fundo está com uma vacância bem controlada e a gente vai ver as lajes corporativas dele ali quase batendo 89% de ocupação física. Importante salientar também que esse é mais um fundo que carrega uma dívida dentro da carteira, o que aumenta um pouco o risco do fundo. Se a gente olhar para essa imagem aqui, a gente vê que tem 315 milhões de reais ainda desse CRIWT ali, que é essa barra cinza que você consegue ver na imagem, que reduz o patrimônio líquido do fundo e ainda coloca uma parcela de juros a pagar por esse fundo imobiliário. Só que o que acontece é que fatores como esse acabam deixando o fundo ainda mais barato num momento como esse. Então tudo vai depender da sua estratégia, como é que você seleciona os fundos imobiliários. Nos últimos 12 meses, a cotação desse fundo caiu mais de 23% e considerando o reinvestimento dos dividendos, essa queda vira menos 15%. Em relação à distribuição de dividendos, o que a gente vê é o fundo pagando os mesmos 63, 65 centavos por cota de forma bem consistente há mais de um ano. E o fundo está na estratégia S-Rank porque ele está atualmente com a média de dividend yield mensal de 0,94% e está com preço sobre valor patrimonial de 0,6, 40% de desconto na cara desse fundo. Eu estou falando aqui do Santander Renda de Aluguéis, o fundo SARE 11. Mas me conta aqui embaixo, qual é o fundo imobiliário que está na sua carteira que você tem convicção que vai disparar nos próximos meses? O link com o PDF te mostrando a estratégia S-Rank e os 7 fundos imobiliários gratuitos para esse mês, tá tudo aqui embaixo, é só você descer e clicar no primeiro link da descrição. Deixa o like e se inscreve no canal que eu vou estar te esperando aqui no próximo conteúdo.